Boa tarde, meus amigos. Voltando aí para mais um vídeo aqui no canal. Continuando o assunto aí, falando sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, tá certo? O nosso texto ainda é o capítulo 6, versículos de 1 ao 5, que fala sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Então, como vimos aí no vídeo passado, quem são os filhos de Deus? Os anjos são os filhos de Deus. É por isso que com aquela mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens nasceram gigantes. Se os filhos de Deus ali fossem os filhos de Sete, as filhas dos homens fossem a descendência de Caim, jamais nasceriam gigantes. Jamais haveria uma mudança na genética, nos cromossomos deles. Até porque a Bíblia diz que quando o crente casa com a descrente, os filhos nascem santos. E não teria motivo nenhum para que eles nascessem gigantes, tá certo? Então, os filhos de Deus são, de fato, os anjos. Agora, quem são, então, essas filhas dos homens que a Bíblia está relatando aqui? Será, então, que essas filhas dos homens são a descendência de Caim? Já vimos que os filhos de Sete não são os filhos de Deus. Porque no Velho Testamento, os filhos de Deus são os anjos. Os servos de Deus não são chamados de filhos de Deus. Ah, mas o apóstolo João não falou que nós somos filhos de Deus, o crente é filho de Deus, aquele que crê em Deus é filho de Deus? Sim, isso no Novo Testamento. Mas esse título não pode ser dado no Velho Testamento, porque como eu disse, no Velho Testamento, os servos de Deus não são chamados de filhos de Deus. E mesmo no Novo Testamento, quando o servo de Deus ele é chamado de filho de Deus, ele não é um filho legítimo. No Novo Testamento, somente Jesus Cristo é o filho legítimo. Nós somos chamados de filhos por adoção. Nós recebemos o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Mas nós somos adotivos. Nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo. Tá certo? Espero que você possa estar entendendo aquilo que eu quero te transmitir, tá certo? Então, os filhos de Deus, do capítulo 6 de Gênesis, são os anjos. Somente os anjos aqui poderiam ser chamados de filhos de Deus. Agora a pergunta que fica é: então quem são essas filhas dos homens? Será que são a descendência de Caim que são as filhas dos homens? Eu quero te dizer também que não são. Tanto a descendência de Sete não são os filhos de Deus, como as descendências de Caim também não são aqui as filhas dos homens. Porque o descrente, ou aquele que não é servo, não era chamado de filho do homem. O servo de Deus no Velho Testamento, o servo de Deus é chamado de filho do homem. Jesus chama aquele que não crê de filhos do diabo. Então, aqui a descendência de Sete são filhos do diabo. Eles não podem ser chamados de as filhas dos homens, tá certo? Espero que você possa estar entendendo aqui. Então, quem são essas filhas dos homens? A descendência de Sete. A descendência de Sete aqui, que geraram essas moças chamadas de filhas dos homens. Tanto é que aqui Deus está falando com Noé. Deus está falando com a descendência de Sete. Então, quem são as filhas dos homens? A descendência de Sete. Olhe como Deus chamava o servo dele aqui no Velho Testamento. Por mais de 100 vezes o profeta Ezequiel, sendo servo de Deus e sendo profeta, por nenhuma vez Deus chamou ele de filho. Deus chama ele de filho do homem. Então o servo de Deus é chamado de filho do homem. Então, porém, as filhas dos homens, do capítulo 6, são a descendência de Sete. Tá certo? Vou ler apenas alguns versículos para que você possa entender aqui. Vamos para o livro de Ezequiel? Livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel.
Vou ler apenas alguns versículos, como eu disse. Vou ler apenas alguns versículos, mas por mais de 100 vezes o profeta Ezequiel é chamado de filho do homem e não filho de Deus. Como também é o profeta Daniel. Mesmo tendo nele o Espírito de Deus, ele é chamado de filho do homem. Olha o profeta Ezequiel aqui, capítulo, vou ler apenas alguns versículos, capítulo 2, versículo 1. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Por que Deus não chama aqui o profeta Ezequiel de filho meu? Porque esse título aqui no Velho Testamento só se dava aos homens, só se dava aos anjos. Aos homens é chamado de filho do homem, mesmo sendo servo de Deus, mesmo sendo profeta. Ainda no capítulo 3, capítulo 2, versículo 3. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Versículo 6. E tu, ó filho do homem, não temas. Versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Capítulo 3 de Ezequiel, versículo 1. Depois me disse, filho do homem, como que achares? Capítulo 3, versículo 3. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre. Versículo 4. Disse-me ainda, filho do homem, vai e entra na casa de Israel. Versículo 10. Disse-me mais, filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras. Versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E daqui por diante, até terminar o livro de Ezequiel, ele por nenhuma vez, Deus chama ele de filho de Deus. Por nenhuma vez ele é chamado de filho de Deus, é chamado de filho do homem, mesmo sendo um grande profeta. Então, como que era chamado a descendência de Sete? Filhos de Deus? Não. Eram chamados de filho do homem. Então, quem são as filhas de Deus que se casaram, ou quem são as filhas do homem que se casaram com os filhos de Deus? A descendência de Sete. Tá certo? Então, eu espero que você possa estar entendendo até aqui o que eu estou tentando, pelo menos tentando te passar. Os filhos de Deus são os anjos. A descendência de Sete são, de fato, as filhas dos homens. Agora, voltando para Gênesis, voltando aqui para Gênesis, no capítulo 6 de Gênesis, fica mais uma pergunta. Então, quem são esses anjos que entraram ou possuíram e casaram com as filhas dos homens e delas geraram filhos e foram gigantes, famosos, valentes, malignos, homens maus? Quem são esses anjos? Será que esses anjos são os anjos caídos que tomaram essas mulheres? Eu vou te falar algo que você vai ficar surpreso. Também não são os anjos caídos que tomaram as filhas dos homens e se casaram e tiveram filhos. Tiveram filhos. Eu vou ler para você somente 2 versículos para que você possa entender. O primeiro versículo que eu vou ler está no livro de Pedro. Então, em 2 Pedro, não vamos misturar as coisas. Em 2 Pedro, abra lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para juízo.
Eu quero que você preste bem atenção em algumas palavras que estão escritas neste versículo. Os anjos que pecaram e eles foram lançados no inferno, certo? Então esses anjos que pecaram e foram lançados no inferno são o que hoje nós chamamos de demônios. São os anjos que se juntaram com Lúcifer e fizeram ali uma rebelião no céu e foram expulsos do céu. Dizem aqui que esses anjos pecaram e que eles foram expulsos do céu e que eles foram lançados no inferno, tá certo? Então não, eu quero dizer que não foi esses anjos que tomaram as filhas dos homens. Então talvez aí na sua cabeça você esteja dando um nó e achando mais ainda que eu estou maluco de vez. Eu quero dizer que houve dois fatos extraordinários no céu. Esse foi o primeiro fato. Esse fato que Pedro está descrevendo aconteceu milhares de anos antes da criação do homem aqui na terra. Tanto é que quando Deus criou o homem e a mulher, depois no Éden, ali já estava Satanás. Então isso aconteceu há milhares de anos antes da criação de todas as coisas aqui na terra. Agora eu quero que você vá e me acompanhe no livro de Judas. Livro de Judas, versículo 6, tá certo? Esse Judas é irmão de Tiago, irmão de Jesus. Ele é o único na Bíblia que relata esse fato. Olha só. Judas diz o seguinte: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Eu quero que você fique aí e volte para 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 4. Aparentemente, parece que Judas está concordando com Pedro, escrevendo basicamente a mesma coisa. Mas eu quero dizer que são coisas totalmente diferentes. Pedro está dando um relato do que aconteceu na rebelião, há milhares de anos antes da criação do homem. Judas não. Ele está nos dando um relato novo. É um outro relato que aconteceu no tempo de Noé. Olha só. Aqui Pedro diz que esses anjos pecaram, certo? E que eles foram lançados no inferno. Agora vamos para Judas. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Ou seja, aos anjos que não guardaram o seu estado de anjos. Esses anjos aqui não diz que eles pecaram lá no céu. De forma nenhuma. Eles resolveram não guardar o seu estado de anjo. O que mais? Eles deixaram a sua própria habitação. Veja que eles não foram lançados no inferno. Eles não pecaram no céu e nem tampouco foram lançados no inferno. Eles simplesmente não guardaram o seu estado de anjo e eles resolveram por conta própria deixar a sua habitação. Onde era a habitação deles? No céu. E eles resolveram vir para a terra. Então são esses anjos aqui que tomaram as filhas dos homens. Está conseguindo entender? Então, houve dois fatos extraordinários no céu. Um foi a rebelião dos anjos, com Lúcifer, foram lançados na terra há milhares de anos antes da criação do homem. Esse outro fato que Judas escreve aconteceu na época de Noé. Você pode ver, como eu disse, esses anjos eles não pecaram e nem foram lançados no inferno. Por conta própria, eles resolveram que não queriam mais ficar lá no céu. Deixaram a sua própria habitação e vieram para a terra. Então são esses anjos que possuíram as filhas dos homens e geraram delas filhos. Tá certo? Espero que você possa estar entendendo aí. Para você que não é inscrito no canal, mais uma vez eu peço que você possa estar se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha aí, o seu like e me acompanhando aí, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês.